Olha, para quem pensa que Feira do Livro é só romance, poesia, não. Também tem gestão, exatamente, como que pode se gerir uma empresa, gerir mais ainda o ser humano. E eu estou aqui com o doutor Oclinger Mantovanelli Júnior. Doutor, prazer em recebê-lo aqui em Ribeirão Preto. E conta para a gente, gestão sustentável, o que a gente pode falar sobre isso? Bom, em primeiro lugar, né, eu queria fazer um agradecimento a vocês, né, que estão dando a oportunidade de fazer a ampliação da divulgação, comentários sobre as obras que a gente está trazendo para a feira. Queria agradecer a prefeita Darcy Vera, na pessoa do Lucchesi, né, e a toda a organização da feira, essa feira maravilhosa que acontece todo ano. Não é a primeira vez que a gente vem, né? E nesse momento estamos trazendo algumas obras da editora Manoli, da editora Edifurb, que tratam a respeito das questões ambientais e da questão da sustentabilidade. Especificamente este livro, a denominação Gestão Sustentável, pode parecer um nome que se aproveita do momento, mas ele tem um componente teórico e uma certa responsabilidade na própria utilização do termo. Gestão sustentável se preocupa com as premissas do próprio ciclo das políticas públicas, na perspectiva de que, para você escolher alternativas para modificar a realidade, que é o que a gente chama de desenvolvimento, é fundamental que você considere que o ciclo das políticas públicas também precisa ser sustentável. E aí, por exemplo, quem assistiu ontem o jurista Tardelli fazendo a sua abordagem sobre a questão da justiça, uma das coisas que ele chamou a atenção foi o quanto que a leitura é importante na vida do ser humano. Estou falando de uma coisa trivial, tem isso a ver com sustentabilidade? Tem tudo a ver. Quando você exercita a leitura de um romance, você está exercitando a tua capacidade de sentir, de perceber, de imaginar a realidade. Quando eu falo de sustentabilidade, eu caio num campo do saber onde eu tenho que projetar o futuro. Essa capacidade de imaginativamente projetar o futuro me faz a pensar sobre uma coisa trivial na gestão, que é o planejamento, né? Agora, eu posso planejar por uma perspectiva tecnicista, né? Por uma capacidade de imaginar uma realidade onde, em última instância, não cabe o ser humano, que é essa hiperrealidade produzida por uma imaginação que se preocupa quase que em cimentar os rios para que os peixes possam nadar numa água clarinha. Então, é uma visão modernizada, levando as últimas consequências. Lógico que eu estou trabalhando com uma projeção, né, muito exagerada da realidade, mas quando você vê o sistema cantareiro em crise, quando você vê os buracos que tem, os casos de câncer de pele que acontecem no mundo, inclusive no Brasil, quando a gente vê esse modelo de desenvolvimento que fala em sustentabilidade, na matriz energética alternativa, e faz o estado de São Paulo ser quase que um grande canavial, e aí quando você vê uma asa branca, aquela pombinha, posada aqui no fio da frente do teatro, quando há 20 anos atrás ela não chegava perto, você vê que o ser humano ele interviu na realidade, interviu nos ecossistemas. E será que nós estamos perguntando para a natureza e para nós mesmos o que nós estamos fazendo? E se isso é expressão de uma vida saudável? Então, gestão sustentável em que contexto, quando duas pessoas sentam para pensar o futuro, dessa conversa faz parte a projeção de um modelo onde eu estou mais preocupado com as aparências e com um discurso bonitinho, numa perspectiva onde vale o dinheiro, ou eu estou pensando na vida do ser humano, na dignidade. As pessoas se reconhecem, as pessoas, né, na medida em que vivem em prédios, elas se encontram nos corredores. Onde elas se encontram para se conhecer? Porque quando você não conhece, você não valoriza. Eu não conheço essa asa branca que está no fio. Né? Meu filho não conhece. Então, esse processo de ressignificação da gestão é disso que trata esse tipo de obra. E o bacana é o seguinte, princípios esquecidos pela agenda do desenvolvimento. A gente vê escolas aí preocupadas em mostrar o seu poderio apenas tecnológico. Isso. E esquecem da educação. Exatamente. Essa escola forma só líderes. Né? Quem são os líderes? São as pessoas que sabem manejar um notebook e um celular? Ou são as pessoas que se respeitam? O grande líder, ele tem que ser reconhecido pela capacidade de respeitar o outro, né? Esse termo líder, no mundo da administração de empresa, é pessimamente utilizado. Se você vai no Max Weber, que é um dos clássicos para discutir liderança, a gente sabe que o líder é reconhecido
pela capacidade de legitimação que acontece entre as pessoas. Respeito e não obediência. Exatamente. Se eu caio no mandonismo... Não, exatamente. A história da administração pública do Brasil é recheada de mandonismo, que é um estilo de liderança. Agora, um sujeito que aprendeu meia dúzia de técnica, esse cara não é líder. Agora, que liderança, que é o processo que legitima tudo, que liderança eu tenho que produzir? Uma liderança capaz de fazer com que as pessoas se reconheçam como pessoas, né? É isso aí, olha, conversei aqui com o doutor Klinger Mantovanelli Júnior. E olha aí, você empresário que está assistindo a gente, é bom pensar nisso, que planejar é melhor do que fazer errado. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.